Transforme sua manhã em 5 passos simples, o guia definitivo da produtividade é o tema desse podcast. Roda a vinheta. O podcast sai da média número 185, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Esses 5 são demais! Demais! Eu sou Jerônimo Temer, coach especialista em produtividade e neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de alta transformação e alta conversão. Vamos! E esse é o podcast, eu vou falar de novo, mais ouvido de produtividade do Brasil. Do Brasil. É nóis. E hoje eu quero falar contigo. O tema de hoje, Paty, que eu separei, é como que eu organizo a minha manhã para ter um dia extremamente produtivo. Porque, de fato, existe um segredo na manhã, né? Paty, você tá certíssima. Existe um segredo na parte da manhã, como em qualquer coisa. Pensa, vai começar uma partida de futebol. Cara, os primeiros 10 minutos, se o cara leva 3 gols naqueles primeiros 10 minutos, a probabilidade dele virar a partida é beira zero. Se ele, por um acaso, começa uma palestra e os primeiros 10 minutos é um lixo a palestra dele, a chance dele reverter aquilo é muito desafiadora. Então, qualquer coisa que você começa um negócio, que nos primeiros 3 anos você está devendo 15 milhões, a chance de você reverter aquilo é muito desafiadora. Então, tudo que você começa, o começo da jornada, se você começar perdendo, a chance de virar é muito desafiadora. Influencia o todo, né? Completamente. Eu fui goleiro de futsal, né, de alto rendimento. Joguei 11 anos, joguei no Vasco, no Fluminense, América, Canto do Rio, Hebraica, Paysandu, joguei em vários clubes do Rio de Janeiro e era muito claro, se eu fizesse uma linda defesa na primeira bola que viesse, a chance daquele jogo pra mim ser um jogo muito fora da média era enorme. A confiança cresce. Se fosse um joguinho de videogame, ia dar aquela barra, defesa nos primeiros 10 minutos. A defesa enchia aquela barra do boost, né? Fazia incendiava fogo e você tinha o seu superpoder. Assim como uma falha no começo do jogo faz a pessoa ficar insegura. Eu lembro de uma falha do Perry, que foi goleiro do Botafogo no ano de 2023. Ele veio do Náutico, veio pro Botafogo, explodiu no Botafogo, chegou na seleção brasileira, foi vendido pro Lyon, na França. Naquele ano, ele foi inquestionavelmente, na minha opinião, um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Tanto que foi chamado pro Brasil. Para a seleção brasileira. Mas teve um jogo que ele falhou logo no começo. O primeiro gol foi falha dele. A bola bateu na mão dele e ficou embaixo da perna dele. Você lembra desse lance? E ele ele ficou procurando a bola. Cadê a bola? Cadê a bola? Ele Cadê a viu. bola? Aí o cara veio e fez o gol. E ele não viu. E aquele jogo ele ficou claramente inseguro. Saiu pouco do gol, ficou mais inseguro naquele jogo. Então isso é natural que aconteça. Então, o que tem a ver? Qual é o mistério da manhã, né? Ou o milagre da manhã é tão importante que escreveram um livro chamado O Milagre da Manhã. Então, qual é o mistério ou o milagre da manhã? Qual é? O milagre ou o mistério da manhã é que o teu dia, ele é uma tendência natural de como tua manhã começa. Então, se a tua manhã começa mal, a roupa que eu vesti tá ruim, pô, a roupa que eu tava esperando pra reunião de hoje não tá legal, nossa, saiu tudo fora do meu eixo, botei o despertador pra 6, ele não tocou, acordei às 7, tô atrasado, meu Deus, entrei, peguei o metrô parou, calor da peste, tô todo suado, o dia vai uma merda. Então, o começo da manhã, ele tende a estabelecer o seu dia. Então, quando você começa o dia elevando a sua energia, a tendência, até da própria inércia, da continuidade do movimento, é continuar um dia incrível. Então, cara, é igual estatística em pesquisa, né? Que a primeira amostragem, geralmente, ela tende a se repetir. Aí quando você aumenta o número, mas aquela primeira amostragem ali, ela já deu uma previsão, né? Ali que se concretiza quando entram, né, os outros 80% dos números ali. É por isso que às vezes uma pesquisa com 2, 3 mil pessoas consegue prever com uma solidez muito grande como 100 milhões de pessoas vão votar, por exemplo, né? Então, a linha lógica disso aí é clara. Então, o jeito que começa seu dia, provavelmente ele vai terminar. E o fato hoje é que a grande maioria da população brasileira e mundial começa seus dias absorvida por celular, por alimentação de má qualidade, por pequenas atividades que nem eles sabem que eles inserem na manhã deles, que destrói a produtividade do dia dele. Então, o que a gente vai falar aqui... Eu diria que as pessoas começam o dia não estando no comando.
Elas começam o dia não estando no comando. Elas não estão no comando ali do dia. Claramente. Então, a gente vai falar de 5 passos simples. Da hora que você acorda, para os primeiros momentos do seu dia, para que você tenha um dia... Para você já imprimir uma estatística boa na primeira amostragem. E que ela continua ao longo de todo dia. É isso. Vamos falar disso, então? Incrível. E só para lembrar, hoje é o dia do sorteio. O prometido sorteio para você, de um livro autografado. Autografado por Jerônimo e por mim. Vou autografar também. E a gente vai despachar aqui de Orlando, na Flórida. Vai chegar na tua casa, em algum lugar do mundo, despachado dos Correios perto da nossa casa, na Orlando, na Flórida. Ah, que história é essa de sorteio? No último podcast, a gente explicou. No penúltimo, né? A gente explicou que se tivesse mais de 2.200 curtidas, quem escrevesse eu quero estaria participando e o sorteio vai ser hoje. Se tiver alcançado 2.200, na hora dos comentários do Five, a gente avalia se alcançou os 2.200 e faz o sorteio ao vivo. E no próximo podcast, então foi assim, ó, esse é o sorteio da parte 1 do podcast anterior. E no próximo podcast vai ter o sorteio relacionado à parte 2. A parte 2. Vão ser 2 livros. Então você ainda dá tempo, Five, de correr, assistir a parte 2 e colocar eu quero em cima. Ah, eu não botei o eu quero na parte 1. Esse já foi, porque a gente vai gravar agora. Mas dá tempo de você correr e botar o eu quero na parte 2, pra ainda assim conseguir. A gente veio até com roupa de gala, né? Nem combinamos, mas tá todo mundo de Five aqui. Quem tá no YouTube tá vendo. Tamo Five Futebol Clube. Todo mundo na palheta. Todo mundo na palheta. Paty, olha só. Um ponto que outro dia eu tava vendo na internet, eu fico sempre estudando, buscando, às vezes matando meu tempo intencionalmente, me distraindo um pouquinho. E algumas vezes estudando. E dessa vez, estudando, eu vi um vídeo de um cara que ele foi incrível. Ele dizia assim, ó, cara, aqui, essas pessoas que falam que acordam às 4 da manhã, tomam banho gelado de banheira com gelo, que saem pra não sei o que, meditam 1 hora, fazem sei lá o que, dão 18 cambalhotas, mergulham não sei o que, comem atum crudo, válido, não sei da onde, né? Então, esses caras, eles fazem isso... Óbvio que eu exagerei um pouco, mas esses caras fazem isso hoje. A pergunta que a gente tem que se fazer é, o que esses caras faziam quando eles tiveram sucesso? Essa é a grande pergunta. Para ter sucesso. Quando antes eles do sucesso. O que eles fizeram antes do sucesso? Então, e aí isso me fez refletir muito. Então, eu buscando, né? Jesus disse, conhecerás... Você sabe que eu sou estoico cristão e tenho 3 mentores na minha jornada. Em ordem crescente, Epíteto, para mim o melhor nome do estoicismo, Francisco de Assis, para mim o melhor nome de humildade, e Jesus, aí não dá para botar aqui, que é o grande mentor que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então eu sigo o caminho, a verdade e a vida do que ele disse. E ele disse, conhecerás a verdade vos libertará. E não há como você conhecer a verdade de forma presa, aprisionada em dogmas anteriores. Você tem que ser um apaixonado por verdades que abalem a sua ilusão. Então eu falei, cara, deixa eu refletir sobre isso. E fui refletir sobre isso. E, cara, aquilo fez muito sentido pra mim. Sem dúvida, tem muita gente hoje na internet crescendo, dizendo sobre banho de banheira gelada, sobre banho de um monte de coisa, sobre um monte de coisa. Mas quando ele teve sucesso, ele não fazia isso. Ele faz isso hoje. Então, isso me fez refletir muito sobre aquilo. Então, quando eu olho para o momento em que eu vou chamar de sucesso, né, porque eu virei o Jerônimo que caminhou na direção do que é hoje, naquele momento eu não tomava banho de banheira com gelo, realmente. Eu não meditava 10, 15, 20 minutos todo dia. Eu não acordava com a luz do sol. Eu não fazia aquilo naquele momento. Isso é verdade. Mas aí, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto foi desafio. Eu trabalhava 60 horas por semana, aproximadamente. Eu não trabalhava 8 horas por dia, eu trabalhava 12 horas por dia, às vezes mais do que 60, 60, 70 horas por semana, porque eu trabalhava sábado. Às vezes eu lembro claramente da Paty vir 3 horas da manhã, né? A gente tinha um quartinho lá no fundo que ficava o meu computador, a Paty vinha, batia na porta, era 3 da manhã, você lembra disso? Vem dormir, meu lindo. Lembra? Lá no apartamento da Praia da Costa. Então, isso foram muitas vezes. Quando eu olho para trás, Paty, eu vejo o quanto poderia ter sido muito mais suave, fácil e gostoso se eu tivesse usado algumas técnicas que hoje eu sei. E mais do que isso, eu me estraguei muito naquela época. Eu engordei muito naquela época, eu tinha muito estresse naquela época. Eu engordei, fiquei com cara de cansado, estressado, eu soltava faísca. E quando eu olho para minha vida hoje, eu gerencio muito mais coisas do que naquela época, muito mais coisa, com mais leveza, com mais saúde, com mais qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma. Né? Assim, a gente está até falando assim, numa caminhada, né? A gente está dizendo, cara, naquela época eu tinha um emprego e atendia como coach.
Caraca, hoje eu gerencio várias empresas, dezenas, centenas de pessoas, clientes, empresas multimilionárias, clientes em coaching, escrevo livro, um projeto social que alimenta dezenas de milhares de pessoas por ano. Tem um podcast que é o número 1 do Brasil em produtividade. Faz eventos presenciais, dou palestra em empresas, isso tudo. E ontem eu estava fazendo o quê com o João? Trabalhando no blog do João. Né? O João, a gente tem um acordo com ele, né? Ele falou para mim, perguntou para mim, se eu fizer $1 milhão, eu posso não ir para a faculdade? Eu olhei dentro do olho dele e falei, pode. Se você fizer $1 milhão, você pode não ir para a faculdade. Né? Então, o menino tem 14 anos. Se dos 14 aos 17, ele fez, mostra o peixe. Se ele me mostrar o peixe, né? A gente conversou muito sobre isso, eu e você, e a gente concordou. Beleza, se ele fizer, não é $900 mil, nem $500 mil. Faça $1 milhão. E, obviamente, de vez em quando ele vai me pedir ajuda. Ontem eu estava ajudando, o que aconteceu no meu dia de ontem? Ajudei meu filho no blog, gravei, joguei tênis com o Diego Carmona e por aí afora. Né? Então, hoje cabe muito mais coisa. Então, o que a gente vai falar? Da rotina matinal que eu faço hoje. Tudo isso por integridade. Tá claro isso para você, Five? Me deixa saber que eu contei toda essa história para manter a minha integridade com você. Eu vou te contar o que é a minha rotina matinal hoje. Quais são os 5 passos que eu faço hoje e que eu não fazia há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, quando eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal, com todos os pés como eu entrei. Eu acho que dessas coisas que você falou, tem coisas que vão trazer maior... Não o que você vai falar, disso que você citou, né? Que às vezes a pessoa ensina, banheira gelada, tantas coisas que são benéficas, que são incríveis. E não vai ter banheira gelada, tá? Só pra você saber. Não terá banheira gelada nos 5 simples passos que eu vou te ensinar aqui. E não fez parte lá atrás para você ou para, sei lá... A grande maioria dos que hoje tem sucesso. Mas são potencializadores. São potencializadores, né? E quando você tem um conhecimento e usa, você potencializa. Você vai mais rápido. Acho que você coloca um turbo no seu carrinho. A grande pergunta é assim, Paty. Você tem algo que você deseja ter que ainda não tem? Por exemplo, um corpo melhor, mais saudável, mais forte, uma conta bancária melhor, mais saudável e mais forte, uma mentalidade melhor, mais saudável e mais forte, um emprego melhor, mais saudável, mais forte, que te pague melhor, que te dê mais realização. Tem algo na tua vida que você deseja ter e que ainda não tem? Se tem, é porque você precisa fazer algo que você ainda não está fazendo. Porque aquilo que você tem decorre daquilo que você faz. Aliás, só para lembrar, sempre que o Five ouvir uma frase que faz sentido para ele, bota nos comentários. E essa, para mim, é a primeira delas. Se você quer ter algo que ainda não tem, é porque você não está fazendo algo que já deveria estar fazendo. Então, essa é uma frase muito forte. Se você quer ter um corpo que ainda não tem, uma conta bancária que ainda não tem, um emprego que ainda não tem, um negócio que ainda não tem, um casamento que ainda não tem, um relacionamento com seus pais ou com seus filhos que ainda não tem, é porque você não está fazendo algo que já deveria estar fazendo. Então, essas 5 simples dicas para a parte da manhã pode ser o que está faltando para você fazer para ter o que você ainda não tem. Tá claro isso? Claríssimo. Posso começar, então, indo direto para Estamos alinhados com o Five, pode começar. Posso ir para o primeiro passo, Paty? Deixa eu deixar aqui que eu tomo algumas notas para evitar que eu me perca, porque se deixar, né, eu começo falando daqui a pouco eu tô falando da era paleolítica para ajudar como que o Five evolui dessa forma. E o podcast leva 2h30. E por aí vai. Então, o que eu tô chamando de 5 simples passos na parte da manhã? O que é amanhã? Amanhã é a Golden Hour. O que é a Golden Hour? Golden Hour em inglês é hora dourada. O que é a hora dourada? Você visualiza o que é a hora dourada? Hora de ouro, a hora que mais tem valor, né? Mas é mais do que isso. Como é que quando acorda o dia, como é que o céu começa a ficar? É, dourado. Dourado, né? Ele vai ficando dourado. Então, vários especialistas em produtividade chamam essa primeira hora do dia de Golden Hour. Então, a gente já fala... Depois o céu fica azul. Depois no fica início azul. Ele fica mais amarelo. Mais amarelado, mais dourado. E é lindo, né? É. E o que eu tô chamando de manhã é essa primeira hora do dia. Que para quem acorda junto com o sol é a Golden Hour. Então, quando eu acordo junto com o sol, a primeira hora do dia, ele é lindo, ele tá escuro, vai ficando azulado clarinho, vai ficando dourado e de repente está um dia maravilhoso, ou nublado, não importa, mas a primeira hora do dia é a Golden Hour. Fechado aqui? Então a gente vai falar de 5 simples dicas para você fazer na sua primeira hora do dia. Five, eu não estou falando para você fazer de 6 da manhã, meio-dia, não. Eu vou te ensinar algo que vai mudar a tua vida para você fazer na sua primeira hora do dia. Possível e alcançável. Completamente possível e completamente alcançável. Five que tá limpando a casa, presta atenção. Five que tá no carro, ouvindo isso no carro, presta atenção. Five, se você já entendeu o poder desse conteúdo e quer usar ele na sua vida, curte agora esse podcast. Já dá a sua curtida aqui, porque vai valer muito a pena. Aliás, é o primeiro passo para você ter um
dia incrível é curtir esse... Tá dentro dos passos, né? Primeiro passo é passo 0, dica extra. Curte o podcast que você tem tudo para ter um dia incrível pela frente. E só para deixar claro, Fai, vou começar agora a falar quais são os 5 passos para você ter uma manhã incrível para ter um dia produtivo. Jerônimo, eu queria... Caraca, isso para mim é muito importante. Eu chamo isso de rotina de ativação. Eu começo o meu dia me ativando. E não desativando, né, Paty? Porque, veja, o avião vai sair do chão e vai decolar. Você quer ativar a turbina ou desligar? Você quer ativar. Você quer ativar a rotina, né? É isso. Full throttle, né? Para o avião decolar. Então, de manhã, você quer ativar. Se você quiser ter uma aula completa sobre a rotina de ativação, para você fazer assim no seu dia, ó... Tem uma aula completa dentro da comunidade no comando. Lembrando que nesse exato momento tem um desconto de 75% para quem quiser assinar o plano anual. 75% se entrar agora como na comunidade do comando. Já foi R$2.000 a comunidade do comando, não é mais. Porque eu não quero que o obstáculo financeiro seja uma barreira para você estar lá dentro. Então eu tirei 75% do preço, por enquanto, para você estar lá dentro. Então aqui embaixo vai ter um link, clica nele, se inscreve e assiste essa aula completa de rotina de ativação. E aí agora a gente passa para os 5 passos. Vamos. O primeiro passo, ele é um passo que ele não é para ser nesta manhã. Ele é para ser na vida, mas principalmente de manhã. Uhum. É muito louco, né? Algumas pessoas falam para mim assim, meu marido não sai do sofá. Por que ele não sai no sofá? Porque ele não tem para que sair do sofá. Por que ele não tem para que sair do sofá? Porque provavelmente, né, é a geração de adultos, adolescentes que a gente tem hoje. Eu estava vendo esses dias o cara contando um fato, eu não sei se você soube disso, o cara contando um fato absurdo, que 2 pais foram para boate, ficaram 24 horas fora de casa e as 2 crianças começaram a gritar na janela depois de... Elas se deram conta que estavam sozinhas em casa só depois de 24 horas, porque não perceberam que os pais não estavam, né? E aí começaram a gritar na janela, chamaram a polícia, a porta estava trancada, a polícia veio, o bombeiro veio todo mundo, absurdo, né? E aí os bombeiros começaram, não conseguiam abrir a porta e eles estavam sem comer, que não sabiam mexer no micro-ondas. Criança pequena. Não sabia comer, não sabia fazer comida, não sabia fazer nada, não sabia como gerir as coisas. Aí eles orientaram os 2 para sair, né? E aí eles conseguiram, com a orientação dos bombeiros, dos policiais, abrir as portas por dentro e conseguiram se soltar, né? E os meninos, um tinha 28 anos, o outro 31. E aí eles conseguiram ser soltos pelos bombeiros e eles saíram depois disso aí, né? E essa história... aqui prestando atenção. Isso. E essa história ilustra bem crianças adultas que vivem hoje sem saber fazer um ovo, sem saber mexer no micro-ondas. Ele não sabe o processo entre a roupa suja e ela parecer limpa na gaveta dele. Então, o que a gente precisa entender é, meu filho não sai do sofá porque ele não tem pra que sair. Porque a mulher, a mãe, o marido, a filha, o filho, seja quem for, reclama, você não sai desse sofá, você não sai desse sofá. Aí a pizza fica pronta, fala, vem comer pizza que tá pronta. Aí ele sai pra comer a pizza que tá pronta, né? Ou se falar assim, traz uma pra mim aqui. Você não quer sair desse sofá? Toma essa pizza. Pra que ele vai sair do sofá? Se até a pizza chega pra ele no sofá, né? Então a gente precisa entender que todo mundo, se tiver pra quê, então ele tá deitado no sofá. Aí começou uma goteira de água do teto. Gelada, suja, do esgoto que vazou do cano do vaso sanitário do andar de cima. Ele vai sair do sofá? Na hora. Na hora, porque ele tem pra que sair do sofá. Então, qual é o primeiro passo? É despertar com propósito. Entenda, você vai despertar amanhã. Qual o propósito que você está buscando na tua vida nesse momento? Se você tem para que acordar amanhã, você dá um pulo da cama. Você já viu? Vamos começar pela criança. Dia de sábado que a criança vai para a praia, brincar na praia. Seja piscinão de Ramos, que quando eu era pequenininho no Rio de Janeiro, surgiu o piscinão de Ramos. Seja piscinão de Ramos, seja uma praia paradisíaca em Cancún. Hoje é dia de praia. A criança faz o quê? Pula da cama. Natal. Pula da cama quer ver se chegou o presente do Papai Noel. Porque ela Pula tem da cama. Propósito para aquilo. Qual é o propósito? O problema é que a grande maioria das pessoas hoje, infelizmente, eu não estou falando de você, Five, eu estou falando da grande maioria das pessoas, e talvez eu esteja falando de você também, mas a grande maioria das pessoas hoje, elas vivem uma vida como zumbis.
Elas acordam para acordar, sai, pegar o celular, acorda, bate no despertador, bate de novo, pega o celular, fica no celular, mexe na rede social, mexe no WhatsApp, se arrasta para fora da cama, porque senão vai se atrasar para o trabalho, toma um banho, come alguma coisa ruim, provavelmente de má qualidade, para ser rápido, e aí se arrasta para o trabalho, né? Come um pão que não é pão, né? A gente pode um dia falar sobre isso, aí come um pão desse de forma, que aquilo não é pão, né? Você sabe disso, né, Fábio? Pão de forma, na grande maioria das vezes, não é pão. É um produto alimentício tipo pão com 15 ingredientes. Pão tem 4 ingredientes. Um produto alimentício tipo pão vai ter 15, 16, 17 alimentícios, 17 produtos ali, 17 itens, 17 produtos químicos ali dentro. Então aí come um produto, um gênero alimentício, um produto tipo alimento, e aí vai para o trabalho, se arrasta para o trabalho, trabalha, reclama, paga as contas, paga os boletos, volta para casa, dorme, come uma comida ruim, fica no celular e a vida vai passando exatamente desse jeito. E a pessoa nem gosta dessa vida. E não gosta dessa vida. A pessoa nem gosta dessa vida. O pior é isso, né? A pessoa nem gosta dessa vida. Então, o primeiro passo, inquestionável, ninguém vai conseguir ter um dia incrível de forma consistente se não tiver propósito. Então, você precisa despertar com propósito. E a forma de você despertar com propósito é saber para que você está neste trecho da tua vida, vivendo a tua vida. Ai, mas eu ainda não recebi uma iluminação divina sobre qual é o meu propósito de vida. Você sabe qual é o teu propósito de vida? Se não sabe, eu te falo agora, o teu propósito de vida é evoluir. Ah, mas eu não tenho a visão de quem eu vou me tornar na minha jornada. Mas qual é o propósito da vez? É emagrecer? É sair da dívida? É ter um emprego que te dê felicidade? É viver de coaching? É ter um trabalho que te permita trabalhar com o que você ama e ser bem remunerado? É salvar seu casamento? Para que você vai acordar amanhã? Se você não sabe para que você vai acordar amanhã, a vida vira um amontoado de dias, cheio de aflições, porque você vai ter aflição, porque quem disse que você vai ter aflição não sou eu, é o nosso maior mentor. Jesus disse, neste mundo terão aflições, mas tenha bom ânimo. Como é que você vai ter bom ânimo se você não tem um propósito para ter bom ânimo? Então você vai viver uma vida com um amontoado de dias, de merda, com dinheiro faltando, talvez com um corpo que você não deseja, o casamento não é aquela coisa toda, o dinheiro não dá até o final do mês, pagando boleto, resolvendo problema, acorda, chega embaixo, é o filho discutindo, é o marido reclamando, a mulher reclamando, aí tem que ir pro trabalho, é o chefe que reclama, volta para casa, chega tarde, calor, ar-condicionado do ônibus com defeito, que merda de vida é essa? Quem que vai ter vontade de acordar para essa vida amanhã? Não dá, né? Não dá. Então, o primeiro passo é despertar com propósito. Se você não abrir o seu olho amanhã com o propósito da tua vida, o teu dia dificilmente será incrível. E seja o propósito propósito a goteira, né? Sair de um lugar ruim ou ir para um lugar que você deseja. Seja ele qual for. Né? O fato é, você precisa ter um propósito. Qual é o teu propósito amanhã? Se curar de uma doença? É morar num lugar melhor. É morar num lugar melhor, é tirar teu pai de onde ele está, é dar uma condição pro teu filho que ele não queira mais ter, é recusar, né? Algumas pessoas, cara, é muito dolorido. Eu tenho amigos que receberam ligações, eu nunca passei por isso, né? Eu sempre tive, por muitos anos da minha vida, dormi num colchonete, mas nunca passei pela situação de uma empresa me ligando que eu tô devendo. Nunca passei por isso. E eu vejo alguns amigos meus assim, virando, eu falo, o que tem de cara? Não, tá tudo bem. A pessoa não quer nem falar o que é. Por quê? Porque está incomodado. Né? E existe um momento pior do que aquilo. Sabe qual é o pior momento depois desse? É quando a pessoa acostuma. Ah, não, é só uma empresa... E ainda fala rindo. É só uma empresa... É só o pessoal me cobrando aqui. Ah, deixa isso pra lá. Não, bicho, isso não é pra rir. Isso não é pra rir. Isso não é pra ser normal. Isso não é pra ser trivial. E um dos propósitos pode ser da sua vida, pode ser pequeno nesse primeiro momento. Sair de uma dívida, tirar o nome do SPC, eu vou acordar amanhã para tirar o nome do SPC. Mas não dá para tirar o nome do SPC no único dia, claro que não. Mas é o amontoado de dias que vai fazer... Vai fazer você chegar nesse resultado. Que é o que você trouxe alguns podcasts atrás da Michelle Obama, dizendo o que você está fazendo hoje é uma prática de quem você vai se tornar. Então, o que você faz hoje... Outra frase para os comentários. O que você faz hoje é uma prática de quem você vai se tornar. Ah, Júnior, mas eu já ouvi essa frase no podcast anterior. Comenta de novo, pô. Porque às vezes outra pessoa não ouviu e passou desapercebida e você chamou a atenção dela para essa frase. Então, quando eu verdadeiramente
tenho a capacidade de entender que a minha vida hoje é uma prática do que vai acontecer daqui a algum tempo, né? Eu falo isso, né? Eu discuto muito aqui em casa a alimentação, né? Então a gente tem que se perguntar, o que a gente come hoje é uma prática de uma vida saudável ou uma prática de uma vida doente? Você precisa se perguntar isso, Five. O que você faz hoje na tua vida financeira é uma prática de uma vida saudável financeira ou uma prática de uma vida de dívidas? O que você faz hoje é uma prática de um relacionamento, um casal maravilhoso, ou é uma prática de um casamento que vai dar merda? Esse monte de micro, que são os dias, né, um atrás do outro, eles representam o macro. O que deu? Qual a fotografia daquilo ali? Saúde, um relacionamento bom, um relacionamento ruim, dívida, é isso. Dinheiro guardado. Perfeito, né? Paty. Para eu falar do passo 2, Paty, eu tenho que fazer uma prévia. Você sabe que nós somos animais do tipo e gênero Homo sapiens. Você sabia disso? Sabia. Sabia que nós somos animais, né? Então, aquela hora que você me fala, seu animal, você tá certo. Quando você briga comigo, seu animal, eu digo, é verdade. Animal, não tem jeito. Não tem jeito, eu sou mesmo, do tipo espécie Homo sapiens. Mas eu não chamo você. Não chama. Mas quando... Chamo no máximo de cachorro. Chama. Mas quando você chama de cachorro, é sempre bonzinho, né? Pra ser um cachorro, aliás, eu adoro, sempre te falei isso. Quando eu faço algo ao ponto, a parte fala, seu cachorro, eu gosto. Falei, alcancei o que tá vendo queria. como é cachorro? Sou cachorro meu, vira-lata, inclusive. A gente precisa entender o segundo passo, que a gente é muito próximo dos nossos ancestrais, do Homo sapiens lá da savana africana, de 150, 200, 300 mil anos atrás. A gente é praticamente parecido. Nosso processador evoluiu muito pouco. Eu diria perto de zero, né? A gente é muito parecido por várias ciências, né? Quando a gente acha resíduos fósseis do Homo sapiens lá de trás, é muito parecido com a gente. Geneticamente é muito parecido com a gente. O DNA é muito parecido com a gente. O DNA mitocondrial é muito parecido com a gente. Então a gente é muito parecido com o nosso tataravô lá de 300 mil anos atrás. Eu não acho. Vou discordar da ciência dessa vez. Vai, eu acho que a gente é mais bonito, mais cheiroso. Não, a gente só passou a tomar banho mais elegante. Não, a gente Isso faz muita diferença. Não, só passamos a tomar banho, fazer a barba e botar uma roupinha no corpo agora. Fora isso, nada mais. E quando a gente entende isso, a gente precisa entender que o nosso corpo ele foi construído para um determinado ambiente. É como se eu dissesse assim, ó. Você lembra que quando a gente comprava Nutella na Alemanha e não tinha Nutella no Brasil? Lembro. Você lembra que a Nutella tinha um gosto na Alemanha e quando chegava no Brasil tinha outra textura e outro gosto? Porque a Nutella, eu imagino, né? Isso não tem base científica nenhuma. É só gosto de quem ia para a Alemanha, porque a minha sogra mora lá. A Nutella, ela foi feita para a Alemanha. Não, o ambiente muda até o sabor. Eu lembro que uma vez eu inventei de levar chocolate garoto para minha mãe. Na terra do chocolate suíço e tudo, eu levei o chocolate garoto. E o chocolate garoto é uma delícia no Brasil, para aquele clima, né? Quando você leva ele para a Alemanha, ele não é tão denso em cacau, ele é mais docinho, né? E aí ele fica um chocolate fraco quando você come lá num lugar um pouco mais frio. Já o chocolate de lá, às vezes quando você traz e vai comer num lugar mais tropical, o chocolate parece que tá mais forte, assim, né? Mais pesado. E lá não fica, que era o caso da Nutella, né? E aí, dentro dessa lógica, Paty, é exatamente isso que acontece com a gente. A gente não foi feito para viver com um celular. A gente não foi feito para ter uma geladeira cheia de comida. A gente não foi feito para viver na era do iFood ou de aplicativo, defeito, né? Uber Eats. A gente vai engordando, a gente vai aumentando nossas taxas, a gente vai tendo problema de dormir ou de produtividade, que é a nossa caça, né? Do dia de hoje. O que estabelecia a rotina do nosso dia, primordialmente, a luz solar. Então a gente acordava com o dia começando e se recolhia para a caverna, porque era mais perigoso ficar lá fora, vou chamar de caverna de forma genérica, né? Recolhia para um ambiente de segurança quando você anoitecia, que você ficava mais fácil de ser... o ser humano não tem visão noturna, então é mais fácil de se virar uma presa de algum bicho grande. Então a gente ia. Então o que guiava isso era a gente. E isso é tão provado na ciência que a gente tem o que a gente chama de ciclo circadiano, que é como se a gente tivesse registrado em todo o nosso sistema um relógio biológico da gente. Então, o que acontece hoje? Como a gente vive num lugar que eu posso ter luz, não até as 7 da noite, mas até a hora que eu quiser. Mas até a hora que eu quiser. Eu vivo num lugar hoje que eu não preciso caçar para ter comida, então eu posso comer a hora que eu quiser, então eu vou engordando, atrapalhando o meu sono, ficando mais cansado, até a minha sem motivação, energia, né?
desmotivado, acabando com o meu sistema de recompensa dopaminérgico, e aí eu vou estragando tudo. Então, a segunda regra, ela é a regra do volte ao natural. Então, essa segunda regra, ela tem uma premissa, que é a premissa do seja natural. E olha que louco, sabe quem tinha essa premissa? Quem? Adivinha? Uma pessoa? Quem tinha essa premissa? Volte ao natural? Eu vou falar mais, seja natural. O Marcos. Eu te amo, amor da minha vida. O Marcos Xamã tem essa volta ao natural. Os estoicos. Os estoicos, eles buscavam a volta na... um pouquinho distante do Marcos, nosso amigo. O Lucas vai botar assim, cri. Os grilinhos, né? Merece, esse merece, Lucas, um cri. Você vê que a prova aqui, vem em tempo real. Ou a pessoa sabe, e já comprovei minha, minha sabedoria em tantos podcasts acertando a pergunta. Ou foi pega desprevenida, né, gatinha? Então, voltando, eu lembro, você lembra por que eu falei disso, lembro. cara? Isso foi num rádio, foi alguma coisa. Rádio Transamérica. Eu ouvi, tava no carro, não sei o que, tocou na Rádio Transamérica. Aí vem a gatinha, não sei o que, papapá, ia ficar com ficante, piriri, pororó, e foi pega desprevenida com sutiã e calcinha cor da pele. Foi pega desprevenida, né, gatinha? Então, foi pega desprevenida, né, gatinha? Então, a gente volta lá nos estoicos, Paty. Os estoicos buscavam uma vida natural. Então, eles usavam muito a expressão seja natural. O que é ser natural? É viver uma vida conforme nós fomos criados para viver. É comer o chocolate da Alemanha na Alemanha, comer o chocolate do Brasil no Brasil, né? É óbvio que isso é só uma metáfora, né? Então, é a lógica de você viver conforme nós fomos criados para viver. Então, essa lógica da volta ao natural, seja natural do estoicismo, ele vai permear umas 2 ou 3 passos a partir de agora. Por quê? O que a gente vai entender é que quanto mais eu uso o meu sistema, o meu corpo, da forma como ele foi programado para viver, mais chance eu tenho de tornar ele na sua potencialidade máxima. Mais performance eu tenho. Mais performance. Se eu tenho uma Ferrari que é abastecida com gasolina de alta octanagem e eu boto álcool de baixa octanagem, ela não vai ter. Se bobear, ela até vai estragar. Ela não tem performance, que é o que a gente está fazendo com os nossos corpos aqui. E aí, se você me perguntar assim, mas Jerônimo, você é contra, então, medicamentos da vida moderna? Não! Ao contrário, a merda só é que os medicamentos estão apostando uma corrida com a merda que a humanidade vem fazendo com seus corpos. Então, a humanidade vem estragando a sua máquina, o seu veículo, e a ciência, a medicina, tentando corrigir a merda que a gente faz. Se a gente parasse de fazer tanta merda com o nosso corpo e começasse a ser mais natural, o que a evolução da medicina já teve, a gente já estava vivendo 150 anos. Fácil, né? Aliás, isso já vai acontecer em breve. É só você ajudar um pouquinho, porque o corpo se cura, né? O corpo se cura. Se você tivesse um corpo saudável e adicionasse os avanços da medicina... Uau! Nossa, você teria o quê? Mais performance. É como você pegar a tecnologia que existe em mecânica, gasolina e tudo mais e colocar num carro que já é uma potência, né? Uau! Mas como a gente tem um processo de meio que se autodestruindo em pequenas coisas que a gente não percebe, né? Mas que são coisas diárias e, de novo, o micro representa o macro, né? O que a gente faz todo dia se junta e se transforma no retrato de como que você vive sua vida. Então, o que acontece é que a medicina vem para reparar o que você danificou. Reparar o que você danificou. Reparar. Isso. Você não consegue... Você tem o benefício... Perfeito, Paty. De sobreviver mais, de melhorar uma doença, uma condição. E mesmo assim a medicina vem ganhando. Potencialização. Tanto que a gente vem vivendo mais, a medicina vem ganhando. Sem dúvida. E a gente vem atrapalhando, a medicina ganhando e a gente atrapalhando. E nessa lógica, tudo isso para dizer, sabe qual é a segunda? Se expõe à luz solar pela manhã. Por quê? Porque a luz solar, quando ela atinge o seu sistema, que eu chamo de sistema é você como um todo, ela deflagra diversos sistemas em você. Entre eles, aumentar o seu nível de cortisol. Mas cortisol não é ruim, Jerônimo? Não, quem disse? Cortisol é incrível. É só o excesso do cortisol que gera um estresse crônico. O cortisol, você precisa dele para ter vontade de viver o dia. Então as pessoas, elas deveriam... Vontade de viver o dia, vontade de resolver as coisas. Aparecer um problema na sua frente, você dizer, rapaz, eu vou resolver ele, né? Quantas cortinas a gente tem no nosso quarto hoje, Paty? Nenhuma. 2 janelas, uma porta que dá para uma varanda do nosso quarto, toda sem cortina, sem nada, não tem persianinha, não tem nada. Por quê? Para que a gente acorde da maneira mais
natural possível. Então, se você não acordar com o despertador ou naturalmente, a luz naturalmente vai te acordar. E não tem jeito melhor. Ah, Jerônimo, eu não posso acordar com a luz solar porque ela demora muito, eu tenho que acordar mais cedo. Tudo bem, mas faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Ah, Jerônimo, final de semana eu quero dormir até a hora que eu quiser. Eu acho uma besteira, né? Eu acho que você só quer dormir até a hora que você quer no final de semana, porque a tua semana é uma merda, porque se ela fosse incrível, você ia aproveitar o sábado e domingo acordando mais cedo, mas eu entendo, tá cansada, porque se alimentou mal, porque dormiu mal, porque ficou no celular até tarde, porque aproveitou que a sexta-feira ficou até 3 da manhã, mexendo de sei lá o quê, aí vai dormir até mais tarde. Mas se a sua vida for naturalmente agradável na maior parte do tempo, você vai acordar sexta, sábado e domingo no mesmo horário. Eu lembro, pra mim, sempre que a gente fala desse tema e fala... Vou fechar ele com uma história. Fecha. Da nossa vida. Toda vez quando você ficou fala claro, desculpa, ficou claro que o segundo passo é se exponha à luz do sol. Ficou. Toda vez que você fala de ciclo circadiano, né? A hora de acordar, a hora de dormir e tudo mais, eu lembro de Sebastião. Cara, a gente teve um papagaio no Espírito Santo, legalizado, tudo certinho, né? Certinho, hoje em dia a gente tem fiscal de papelada toda bonitinha do IBAMA e tudo mais. O nome dele era Sebastião. E Sebastião, quando chegou lá em casa, ele tinha antes de a gente comprar o viveiro e tudo mais, no primeiro dia que ele chegou, ele tinha ele tinha uma caixinha de madeirinha, onde ele veio toda furadinha assim e tal, né? E aí essa caixinha ficava aberta ali, um apoiozinho pra ele, depois ele teve o viveiro e tudo mais, mas a caixinha ficou ainda uma semana, ele era um papachorro, né? Um papagaio que ele vivia solto dentro de casa. E a solta aí aparecia chegava lá na cozinha toda de noite, tarde, falava 5 e pouca da tarde. Entrava na máquina de lavar a louça, capaz de ser lavado lá Se dentro, desse mole, né? ficava lá em cima. Mas aí, cara, Sebastião interagia com a casa inteira, vivia solto. Quando dava 6 da tarde, porque no Brasil é muito 6 ou 6:30, não tem muita variação. Tirando horário de verão, mas como padrão... Verão, né? Quando dava 6, Sebastião ia pra caixinha dele por conta própria, que a porta ficava aberta, e ele virava de costas pra porta. Era tipo assim, fechou o expediente. Acabou. Acabou. E 5 e pouca da manhã, 6 horas... De costas, não era só entrou, de costas pra porta. Não fale comigo mais. Não fale comigo mais. E no dia seguinte, 5 e pouca, 6 da manhã, começava a vidinha dele de novo, já saiu. Muito lindo, muito lindo. Ficou 6 meses com a gente, felizmente, um dia de noite, a gente ouviu um barulho na gaiola, plá! Aí parou o barulho, falou, normal. Dia seguinte a gente viu ele morreu, aspas, de repente. A gente não sabe o que aconteceu. Beleza, então a segunda é o quê? Exposição à luz solar. Luz solar. Vamos pra terceira? Vamos. A terceira, ela é bem direta ao assunto, tá, Paty? Que é o seguinte, existe... O nosso cérebro, engraçado, né? Você já deve ter vivenciado isso. Ter um baita insight... Por exemplo, tomando banho. Ah, eu tenho muito isso. Muito no banho, né? E por que isso acontece? Porque você silencia o seu... Eu vou simplificar, é muito mais profundo que isso. Você silencia o seu consciente para que o seu inconsciente, o cérebro ascendente, mande a resposta que você está buscando. E isso está cada vez, Paty, mais desafiador. Por quê? Porque cada vez mais a humanidade fica menos em silêncio. Vou te dar um exemplo. Antigamente as pessoas iam correr. O que elas levavam para correr? Nada. Hoje elas levam as pernas. As pernas, né? Hoje ela leva, ou para quem corre com cadeira de roda, a cadeira de roda. Fone, aí ouve podcast, ouve não sei o quê. Música. Com música. Lógico, você não tem aquele momento de silêncio. As pessoas vão ao banheiro hoje com o que na mão? Celular, logo não tem um momento de silêncio no celular, no banheiro. As pessoas vão para a cama com o celular, elas acordam com o celular, elas fazem qualquer coisa com uma segunda coisa. Elas vão aqui nos Estados Unidos, isso eu não sei como está no Brasil. A gente mora hoje nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos está desesperador. Ontem, eu nem te falei, mas eu saí de perto desse cara. Eu vi um cara que estava beliscando o meio-fio ali, chegando muito perto do meio, o carro tava dando uma zagueada ali, numa estrada de alto, ontem não, quando a gente foi no Whole Foods, no domingo. Né? Ele ia ali e voltava, eu falei, cara, esquisito, vou por outra pista. Quando eu passei, ele estava literalmente com o celular, não era olhando o negócio, é assistindo, segurando e rindo do celular. Nossa. Literal, na horizontal, devia estar assistindo um vídeo, alguma coisa. Perderam o controle. Então elas não têm mais momentos de silêncio. Algumas pessoas ainda têm um único momento de silêncio, tomando banho. Por isso que o teu cérebro ele te ajuda no banho. Então, o que é fundamental para um ser humano na primeira hora do dia dele? Ter um momento de silêncio. Qual que é o melhor momento de silêncio? Eu vou destacar 3. Meditação e mindfulness, que mindfulness é uma forma moderna de meditação, né?
enfim, é mais complexo que isso, mas é só para simplificar. Meditação e mindfulness para você silenciar a mente. Por que isso? Porque tem robusta evidência científica que a meditação e o mindfulness aumenta a massa cinzenta do cérebro e especialmente nas áreas que trabalham com foco, com concentração. Então é fundamental no mundo de ultra distração você poder fazer meditação pela manhã. E a terceira e última, desculpa, só para fechar, a terceira e última é a oração. Então, a oração, mas aí olha que engraçado, né? Eu já fiz parte de uma igreja que a oração, ela tendia a ser repetitiva. Ave Maria, cheia de graça, e depois eu fiz parte de uma igreja... Era uma reza, era uma repetição, era quase um mantro. E depois eu fiz parte de uma igreja em que não se repetia, não se fazia um mantro, né? Se fazia uma oração livre, né? Por muito tempo foi assim. E para esse tipo de silêncio, veja, não tem ligação espiritual, tem ligação neurocientífica. Para esse tipo de silêncio, a oração repetitiva ela é melhor, porque ela funciona como um mantro. Você não tem que pensar. Você não tem que pensar. Então ela funciona como um mantro, você vai entrando no estado de silêncio, fica repetindo aquilo, e em algum momento você tem um insight, uma epifania, alguma coisa nesse sentido. Para mim funciona muito, mas funciona muito bem essa coisa do silenciar. E eu já tive diversos insights. Tipo, trabalhar intensamente no projeto, de estar ali imersa num projeto. E quando eu mergulho numa coisa, você sabe, né? Eu fico por horas, assim. Então, tá imersa no projeto, buscando a solução de uma coisa e tal. Aí você pesquisa, aí você pensa, aí você pega dados históricos e tal, não sei o quê. Você tá buscando aquilo ali e você não acha a solução. Aí eu dou uma pausa, vou tomar um banho. Como eu já achei solução nesse banho de várias Daquilo coisas, que você ficou 3 horas... De várias consultorias, você não está nem pensando, e aí vem a resposta. De forma genérica, você silenciou o seu consciente e permitiu que o seu inconsciente, isso é muito aspas aqui, tá, pessoal? Permitiu que o teu inconsciente desse a resposta que estava buscando. E quando eu tô nesse processo, assim, de buscar uma resposta mesmo, sabe? De estar imersa num assunto, não vivendo meu dia. Eu tô imersa num assunto específico, é quase... Eu já tenho até expectativa que quando eu paro, né? Não, cara, não consigo mais, tal, não sei o quê. Vou dar uma parada, vou dar um break agora. Que nesse break... a solução e olha venha. Que paradoxo louco. E se você tomar banho procurando a solução, você não vai achar. Não vai achar. Porque você não silenciou a sua mente. Sabe uma outra pessoa que tem um perfil super artístico, assim, que falou uma coisa que tem total a ver com o exemplo que eu dei também? É o... Marcos. Gabi Zanerato. Errou. Eu vou procurar umas perguntinhas pra você responder, vai, só pra você errar ao vivo agora. O Gabi Zanerato, né? Ele cria vídeos e tal, e às vezes ele tá pensando em como que vai ser a abertura de um vídeo, uma coisa e tal, e aí ele não acha, não gosta de nada, aí ele disse que ele vai dormir. Aconteceu várias vezes, ele disse, eu vou dormir e eu acordo com a solução. Aliás, isso é uma boa prática para as empresas multinacionais, né? O chefe pega você dormindo na cadeira, o que houve? Estou buscando a solução. Fábio, é mentira, tô brincando, não vai fazer isso na tua multinacional aí, não. Mas foi só um caso pessoal. Perfeito. Aqui não, inclusive... Sobre o poder de silenciar a mente ali. Perfeito. Você sabe que quando eu vou desenhar uma palestra, ou para uma empresa, ou para uma multinacional, ou para um time de futebol, para quem quer que seja que eu tô indo dar a palestra, o meu grande objetivo é achar a linha central do que eu vou falar. Enquanto eu não acho a linha central... porque ela vai guiar tudo, né? Tudo. Enquanto eu não acho a linha central do que eu vou falar, eu não consigo desenvolver em cima. Sempre. No evento, você sempre tem essa... E raramente ela vem na hora, né? Ela fica ali, aí eu durmo, tomo banho, eu falo, achei. Né? E obviamente quando o momento eureka, né? Eureka, achei. Momento ahá, né? O momento E certamente ele vai vir sempre em momentos de silêncio. Por isso que na manhã, como terceiro passo, você precisa exercitar o silêncio. Na verdade, você deveria ter alguns momentos ao longo do dia, mas a gente está falando da primeira hora do dia para ser realizável nesse momento. Essa foi a terceira, vamos para a quarta. Vamos para os comentários do FAQ. Eu trouxe comentário aqui da Rafaela Lima. Inclusive, esse podcast 183 explodiu, né? Foi como ser disciplinado sem esforço, com pequenas mudanças, 10 pequenas mudanças. Explodiu. Geralmente, quando eu entro para pegar os comentários do Five, tem ali, que é com uma semaninha depois, tem ali 200 e poucos, 250, 200... Né? Geralmente podcast ruim, 100 e poucos. Quando eu entrei, cara, tinha 1.100 e não sei quanto. Uau. Eu disse, rapaz, eu vou dar trabalho nos comentários do Five, vou ter uma tendência a exagerar. Mas eu me mantive no comando, no controle. E selecionei aqui o da Rafaela Lima, primeiro comentário.
Ela falou, Jerônimo e Paty, gratidão pelo canal. Através dos vídeos de vocês, estou me tornando a minha melhor versão. Hoje completo 71 dias consecutivos de treino e malhar se tornou algo prazeroso e terapêutico para mim. Olha que surreal. Parabéns. Parabéns, Rafaela. Estava passando por problemas psicológicos após meu último trabalho me deixar doente. Mas agora, com a minha rotina diária na academia, me sinto revigorado. Não perco um dia sequer de treino e quando a academia está fechada, saio para correr e andar de bicicleta. Gratidão a vocês. Que surreal. Ação cura. Você experimentou na prática que a ação cura, inação adoece. Então, acredite em mim, quanto mais você para porque está se sentindo mal, mais mal você se sente. Quanto mais você se move porque está se sentindo mal, melhor você se sente e menos mal você vai se sentir. Então, a ação cura, a inação adoece. Então, inclusive, uma ótima frase para os comentários. Mas, Jerônimo, eu conheço uma pessoa que está em depressão. Aí, depressão é diferente. Ela está passando por um transtorno depressivo, precisa de acompanhamento profissional, precisa, talvez, de auxílio medicamentoso para começar a sair dessa situação e aí sim entrar em ação. Sempre, em algum momento, ela vai precisar entrar em ação. Então, se você não está em depressão, não está num quadro de um transtorno, a ação tende a te curar. A ação cura, inação adoece. Água parada apodrece, vira lodo. Água em movimento é chuva, é torrência. E é muito verdade. É mar, é rio. Muito verdade isso. Ação cura, ação cura. A gente usa essa frase aqui em casa. Às vezes a gente tá num dia meio difícil e tal, a gente faz, cara, bora ação fazer. Cura, vamos fazer, né? Rodrigo Marques aqui, o comentário do Rodrigo. Ele falou, encontrei vocês enquanto procurava vídeos que me motivassem a abrir meu negócio. O primeiro vídeo eu não vi, apenas escutei enquanto cortava a grama. Foi como tirar uma venda dos meus olhos. Era a energia que faltava. Desde lá estou maratonando no Spotify e hoje resolvi assistir no YouTube. Que massa. Five Maratonista. Já tem ali na parede, se não tiver, acabou de ganhar o nome. Coloca aí então, Five Maratonista. Não tem. Já compartilhei os podcasts com vários amigos e familiares. Familiares e amigos aí do Rodrigo Marques, vocês vieram por conta dele. Manda um gratidão, Rodrigo, lá, quem curte podcast. Vocês são extraordinários, parabéns. Jerônimo é meu mentor. Aqui em casa fizemos um quadro escrito, se falou, faça. Uou. Tá pendurado na passagem da porta principal. Gratidão pelos ensinamentos. Pô, Rodrigo, pega uma foto desse quadro aí na tua casa. Eu ia adorar ver. Posta no Instagram. Bota marca no Instagram, Jerônimo, me marca a gente ia amar ver. Que demais. Amei demais seu comentário. E viu? se você quiser realmente se tornar essa pessoa em definitivo, Comunidade no Comando para você. Lá é o lugar que eu pego as pessoas pela mão para transformar elas em pessoas, famílias, casais, empresas que se falou, faça. Que falam e fazem. Comunidade no Comando, link na descrição com desconto. A Bruna Marastoni, ela falou, não estou preso na disciplina, estou liberta na disciplina. Uau! Essa frase faz muito sentido, porque já fui a pessoa indisciplinada, achando que isso era liberdade. Hoje sou CNC e Five de carteirinha, e colocando em prática tudo que o Jerônimo me ensina na minha vida. Mudou significativamente. E liberdade é enxergar meus sonhos sendo realizados cada vez mais. Que demais, que lindo! Amei, inclusive, eu acho que essa podia ser uma frase do podcast de hoje, hein? Liberdade é enxergar meus sonhos sendo realizados cada vez mais. Uau! E a frase não é minha nem da Paty, é da Five, da Bruna. CNC. Da Bruna. Amei, hein? Five CNC também não tem na parede, não tem. sabia? Poxa, mais a gente vai entrar agora. Five CNC, por favor. E o comentário dele, que é o Ana próximo Ribeiro. passo, né? O cara vira Five, primeiro o cara tá perdido no mundo, aí vira Five, e depois de Five vai pra CNC. Vai pra CNC. A Eliana Ribeiro do Amaral falou, fui até o final, tá perfeito? Não, e nem precisa. Essa é a prova, né? Às vezes a gente deixa os códigos aqui, lá no finalzinho, só pra saber quem que foi até o final, Five. No final, quem fica até lá sabe qual é a frase de fechamento. A Eliana trouxe do último podcast. Parabéns, Eliana. Comprometimento aqui até o fim, gostei de ver. E a frase? A frase que mais marcou o podcast. Posso trazer? Foi? Claro. Foi a frase do Paulo Maurício. Não estou preso na disciplina, estou liberto. Uau. Salva de palmas, esses foram os comentários do Five. Posso ir adiante? Não, porque agora tem pergunta. A pergunta do Five. Qual é a pergunta do Five, Paty? Cara, essa pergunta eu achei tão linda. Eu não sei o nome, né, da pessoa, o Five. Foi um Five que perguntou. Ele colocou aqui, ó. Tenho 17 anos, Uau. Jerônimo. Que conselho você me daria, Five adolescente? Cara, incrível, né? Quando eu vejo uma pessoa de 17, de 15, de 18, de 19, de 13, de 12, de 8, né? A gente tem mini Fives aqui assistindo o podcast. Isso me enche de esperança de que a gente pode sim. Porque você sabe que existe uma previsão
que a próxima geração vai ser pela primeira vez mais incompetente, com menos desenvolvimento de QI do que a anterior, que a gente vem sempre evoluindo em termos de conhecimento e que a próxima vai ser menor e que a probabilidade que isso aconteça é por conta do volume de tela, de excesso de tela. Isso ainda não se confirmou porque a gente tem que esperar a próxima geração. Quando eu vejo alguém da próxima geração assistindo um podcast de produtividade, isso me enche de esperança da gente ter uma próxima geração que realmente faça diferença Incrível, né? na sua família, no Brasil e no mundo. Mas se eu fosse falar assim, Jerônimo, dê um recado para quem tem 17 anos, ou 18, ou 16, que está começando a jornada adulta, está terminando a adolescência, ou está na adolescência começando a jornada adulta. Simples. Você tem que fazer 3 coisas sempre. Não tem para onde fugir. Primeiro, você precisa recusar a mediocridade. O que é recusar a mediocridade? É recusar ser a média. Infelizmente, a média da população mundial tem uma vida muito ruim. E se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Só que o que todo mundo tem é bem ruim hoje, na sua maioria das vezes. Então, você precisa recusar a mediocridade. Segundo, faça diferença por onde você passar. Começa pela tua casa. Faça diferença para tua mãe, para o teu pai. Arrume sua cama, dê uma ajuda dentro da sua casa. Faça diferença por onde você passar. Não tem para onde fugir. E a terceira, que talvez seja a melhor de todas. Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Ah, eu não tenho dinheiro para ir numa academia. Então, malhe em casa. Faz o melhor que você pode. O João, meu filho, hoje, ele tem dinheiro para ir para uma academia, mas ele escolheu malhar em casa. Ele está todo definido aos 14 anos. Abdômen trincando, praticamente trincado, né? Peitoral, músculo, costa, deltoide, todo definido, malhando em casa. Então faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Não tem grana para ir para a academia, malha em casa. Não tem grana para comprar um curso, assista podcast, sai da média até poder virar um membro da comunidade no comando. Vira Five para poder virar a comunidade no comando. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, aonde você estiver. Né? Tá num emprego que o emprego teu é carimbar papel. Seja o melhor carimbador de papel do lugar que você está carimbando. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, fazendo diferença por onde você passar. Recuse a mediocridade. Isso tudo vai te ajudar a se tornar uma pessoa que fala, que faz, e isso vai te levar para onde você quer. Parabéns, estou orgulhoso de você. Incrível. Posso adicionar uma última coisa? Eu queria adicionar a frase da Michelle Obama, que ela diz que o jeito que você faz as coisas hoje é uma prática de quem você será. Então, presta atenção em como você faz as coisas hoje, para você realmente falar e fazer. Para você dizer que vai acordar e acordar, sabe? Para você ser a pessoa. São essas pequenas ações que vai te gerar o hábito de falar e fazer. O hábito de pessoas que desejam e conseguem ali na frente. Lembra sempre do que eu falo, você não constrói sucesso nem fracasso, você constrói hábitos. E os seus hábitos vão construir o teu sucesso e o teu fracasso. E não existe hábito mais poderoso na vida do que o hábito de falar e fazer. Construa esse hábito na tua vida que você vai ver os resultados serem construídos por si só. Exato. Esse único hábito construirá os seus resultados, que a gente chama hoje de sucesso. E esses foram os comentários do Five. Com pergunta. Comentários com pergunta. E faltou o sorteio. O sorteio vai ser no final. No final a gente faz? Eu tinha falado nos comentários do Five, mas a gente faz no final. Tá bom. Beleza. No final, acaba o podcast e quem quiser ficar até o final, assiste o sorteio pra ver. Acho que quando você falou, tava falando com outra pessoa. Beleza. 4 e 5, vamos lá? Vamos. Então, o 4 é volta ao natural. Também tá ligado a usar o nosso corpo pra como ele foi feito pra fazer. E aí, quando eu olho lá pra trás, pro Homo sapiens, a minha pergunta é simples. Antigamente, a gente comia primeiro e depois caçava? Comia pra caçar ou caçava pra comer? Caçava pra comer. É óbvio. Então eu fazia um exercício físico, nem que fosse caminhar, procurar uma árvore, procurar fruta. Nós éramos prioritários. A corrente majoritária é que nós éramos caçadores-coletores. Então a gente comia frutas, coisas que a gente sabia que podia comer e caçava pequenos animais. Então era isso que a gente fazia. Então seja para coletar, seja para caçar, eu fazia algum tipo de atividade física, leve que fosse. Então a linha lógica de que nós saímos para correr uma maratona de manhã, não, isso não é verdade. A gente hoje corre um esforço físico porque envolve competitividade, número, a gente quer melhorar e tal. Mas antigamente a gente fazia uma atividade física leve. E natural. E natural. Né? Existia esse esforço para que a gente pudesse sobreviver, para a gente poder comer, para tudo existir o esforço, né? Como hoje o mundo é muito confortável, nosso trabalho não é feito enquanto a gente corre, a nossa alimentação não tem a ver com corrida, com nada caçar, disso, coletar. com caçar, com coletar, a gente precisa, né? Hoje a gente introduz isso
pela própria atividade física. Porque a nossa defasagem está tão grande em relação ao que a gente fazia antes que a gente acabou precisando compensar isso. Então, o que deveria existir nos 4 passos da manhã? Então, nós já falamos, bem objetivamente, despertar com propósito, exposição à luz natural, um momento de silêncio e agora o 4º, que é a atividade física leve na capacidade que você possa fazer e, obviamente, né, Five, ouvindo o seu médico caso você precise. Então, o que significa isso, Paty? Eu achei que você ia falar, e obviamente, ouvindo o podcast Sai da Média enquanto faz atividade física. Aí obviamente, 2 ouvindo o podcast Sai da Média. Então, o que você tem que ter em mente aqui, né? Atividade física significa, cara, não acorda na cama e permanece nela. Acorda da cama e saia da cama. Vá fazer alguma atividade física, como, por exemplo, uma caminhada. Vá fazer uma... caminhada, por exemplo, eu, Jerônimo, caminhada para mim não é atividade física para mim, porque o meu coração numa caminhada fica em 80 batimentos por minuto. Então, eu preciso dar uma corrida. Se eu quero fazer leve, uma corrida leve. Para algumas pessoas, uma caminhada é mais do que o necessário, né? A Paty, por exemplo, que não é uma pessoa que... Ela até foi atleta bem na juventude dela de natação, mas não foi uma atleta por tantos anos quanto eu fui. Então, a capacidade cardiopulmonar da Paty, ela é um pouco menor que a minha, né? Então, ela precisa... Uma caminhada forte para ela já alcança 130 batimentos, 140 batimentos. Então, você vai fazer aquilo que é compatível com a tua idade, com o teu peso, com o teu momento da vida, e aí consulta teu médico. Mas o fato é, na parte da manhã, sim, você deveria fazer alguma atividade física leve, nem que fosse caminhar, ouvindo o podcast Sai da Média. Chegamos no 5º passo. Depois desse 5º, vai ter o sorteio. Boa. Então, qual é o 5º passo, Paty? O 5º passo é assim, você já trouxe ele ao longo, que a grande lógica da vida é ou eu estou no comando de algo ou estou sendo comandado por aquilo. Então, aliás, outra frase, para quem já frequenta aqui, já fez essa algumas vezes, mas bota essa mais uma vez, ou você comanda ou está sendo comandado, não tem outra hipótese. Não tem vamos fazer um meio a meio? Não. Ou você comanda ou você está comandado. Ou você comanda seu celular ou está sendo comandado por ele, ou comanda a bebida ou está sendo comandada por ela, ou comanda a comida ou está sendo comandada por ela, ou comanda o dinheiro ou está sendo comandado por ele, ou comanda suas ideias ou está sendo comandada pelas ideias de outra pessoa. Não tem para onde fugir. Então, o seu dia é exatamente igual. Ou você comanda os seus dias e as tarefas dele, ou você vai estar sendo comandado pelo seu dia e pelas tarefas que vão surgir. Então, o que todo mundo deveria fazer nessa sua primeira hora do dia? Vamos revisar um dia? Acordei, de preferência com a luz solar. Não peguei meu celular, saí da cama imediatamente. Me expus à luz solar, em silêncio, fiz uma prática de atividade física leve, né? Pratiquei, então, luz solar, silêncio, uma atividade física leve, sabendo qual é o propósito da minha vida. E essa última agora que eu acordei, me expus à luz solar, fiz uma atividade física leve, pratiquei o silêncio. E o que você vai fazer agora? Repassar o seu dia. Quem me acompanha nos stories do Instagram, tem um Five que é fuleiro e não me acompanha nos stories do Instagram. Tem outros que acompanham meu dia lá. E vocês vão perceber que eu invisto de 10 a 15 minutos para organizar meu dia. Cara, é inadmissível para mim eu me atrasar em relação a alguém e perder um compromisso que está agendado. Então, quando eu passo meu dia, eu tô à frente das minhas tarefas. Isso evita aquele efeito, né, que acontece às vezes na nossa vida de você começar o dia, aí você já começa atropelado, engolido, esqueceu de uma coisa, já tem que correr, já perdeu o primeiro compromisso. Caramba, eu começa me distraí, eu vi. Levando caixote. E conectando lá com o início do podcast, quando essa amostragem de como você começa o dia, é como você vai levar o resto do dia. Se você começa já levando o gol nos primeiros 10 minutos, né? Levando caixote, perdendo aí compromisso e tal. Então, essa prática evita isso. Né? Você tá no comando. Quase ninguém faz isso, realmente. Você está certíssimo. Quase ninguém faz isso. Por isso que a grande maioria das pessoas está vivendo uma vida muito abaixo do que elas poderiam estar vivendo. Não é sobre ter uma vida igual o Jerônimo, igual a Paty, igual os grandes nomes da internet brasileira e mundial. Não, cara, essa vida talvez nem seja para você. Algumas pessoas vivem uma vida que 0,01% da população mundial vai poder viver. E aí, os outros 99,9%, literalmente, os outros 99,9% se sentem um bosta porque não conseguem ter aquela vida. Cheio de empregados, de funcionários, numa mansão, com potes de ouro, com gente servindo, um jantar maravilhoso. Cara, talvez você nunca vá ter isso na tua vida e talvez você nem precise disso para ser feliz. Mas as pessoas acreditam que precisam daquilo para ser feliz. Então, eu não estou falando
falando sobre você ter a minha vida, ou a da Paty, ou de qualquer astro da internet. Eu estou te dizendo para você ter a vida que você poderia estar tendo, mas não tem, porque você decide abrir mão de estar no comando dela. Por favor, assuma o comando da sua vida, assuma o comando sobre o seu celular, sobre as distrações frívolas, né? Passatempos frívolos, como Sêneca dizia. As pessoas jogam seu tempo fora com passatempos frívolos. Tire esta merda da tua vida, assuma o comando para você ser não o Jerônimo, não a Paty, mas ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Porque eu queria te lembrar isso, né? Todo projeto que a gente queria na vida, a gente queria para dar certo. E você também é um projeto criado pelo Criador das nossas almas. Você acha mesmo que o nosso Deus ia te criar e me criar a Paty para dar errado? Nós fomos criados para dar certo, mas você tem que fazer a tua parte. Uma fruta, quando é plantada, ela foi criada e plantada para dar frutos. Mas se ela não for regada da forma correta, pelo tempo necessário, o fruto não virá. E só para lembrar, quando o fruto não vem, Jesus olha a figueira e fala assim: você, figueira que não deu frutos, então seque, porque você não deu o fruto que tinha que dar. Então eu não quero ser a figueira que Jesus mandou secar, eu quero dar os meus frutos. Para você dar os seus frutos, você precisa topar pagar o preço disso, e pagar o preço disso ele é menor do que parece, desde que você saiba o que está fazendo e caminhe nessa direção. Eu vou amar te guiar dentro da comunidade no comando por esse processo completo. Chegou a hora do sorteio? Chegou a hora do sorteio? Bora sortear. Vamos sortear. Pega aí. Vamos ver quem vai ganhar um livro autografado. Eu vou até pegar o livro aqui pra gente autografar o livro aqui, ó. Abrindo o YouTube aqui, hein? E vai funcionar assim, ó. A Paty escreveu, mandou pesquisar nos comentários a expressão eu quero. Eu vou dizer um número, a Paty vai apertar X vezes o que eu disser, aonde caiu é quem ganhou. Número 8. Vamos lá. Por que número 8? Porque todo nosso dentro da comunidade no comando são 8 regras. 8 regras para ter uma rotina de ativação. 8 regras para sair da dívida. Ouro, né? As regras de ouro. Então, 8, vai. 8, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que isso? É isso aí. 7, 8. É porque tem que acabar o podcast. Chegou. Fala quem é o 7 e o 9, só pra ele sofrer. Não, mentira. Você foi... Parabéns, você foi o 7º, não ganhou nada. Parabéns, você foi o 9º, não ganhou nada. Cara, nos sorteios do GT, eu pegava e dizia, quem não ganhou, o primeiro que sair não vai ganhar. Eu abria lá, digo, ó, quem não ganhou, li o nome da pessoa. A gente fazia uns sorteios aleatórios no IGT, a Paty trola. Vai esse nome, esse aqui é quem não ganhou. Fulano, você não ganhou, pô. Cara, quem ganhou, tá na minha frente aqui, quem ganhou foi o Daniel Filho. Daniel Filho, parabéns, ele botou eu quero, cheio de exclamação. 5 de academia, CNC, curtiu, botou um monte de hashtag ele aqui, ó. Eu quero. Daniel Filho, você ganhou. Agora, o que o Daniel Filho tem que fazer? Você vai lá nos seus comentários, no teu comentário, Daniel, ache teu comentário e a gente vai em cima do teu comentário botar um e-mail para você entrar em contato com o nosso time, para você passar seu endereço, para onde você quer receber esse livro. A gente vai assinar para você e vai mandar para tua casa daqui do nosso correio. Vamos achar um correio aqui perto, né? Aqui chama USPS ou UPS, e a gente, ou FedEx, a gente vai mandar chegar na tua casa esse trem aí. Fechado? Vamos. Esse foi o podcast Sai da Média, número 185. O podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Se ele fez sentido pra você, encaminha pra uma pessoa. Não encaminha pra 5, não. Só uma. No máximo um grupo. E fala, eu só posso encaminhar esse podcast pra uma pessoa, escolhi você pra encaminhar. Encaminha ele. Um abraço, eu te vejo por aí. Ou no próximo podcast. Ou na comunidade no comando, quem sabe. Quem sabe vai ter Five, vai dizer assim, virei CNC neste no podcast 185. Um abraço e... Vamos!